É tão recheado quanto às vezes os nossos advogados pedem para não fazer, né? A publicação do intervalo. Não, eu tô brincando, a conversa aqui no intervalo é boa também. São 8 horas e 23 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo nessa sexta-feira chuvosa em Campos, 23 de janeiro de 2026. Vai ficar assim hoje, amanhã e domingo deve ser o último dia, né, chuvoso nessa previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, mas já domingo, com muito calor e a sensação térmica muito abafada, aquele clima, né, úmido. Hoje a máxima é de 25, a mínima é de 21, agora faz 22 graus aqui no centro da cidade. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem, estamos com o nosso Humberto Fernandes, professor Bituca, ao vivo com a gente aqui, pós-doutorando em internacionalização na UENF e doutor em sociologia. Meu caro Bituca, a gente conversando aqui um pouco sobre o Brasil aqui no intervalo, muito bom, né? A gente vê esse movimento eleitoral sendo também mudado no Brasil. Eu gostei muito do seu comentário interessante para a gente entender também, não está na pauta aqui de hoje, não dá para a gente falar isso, mas eu acho que vamos abrir um parênteses aqui pequeno, só para você trazer essa ideia que eu achei muito interessante. Há uma disrupção, uma disruptura de uma linha política que vinha acontecendo no Brasil a partir de Dilma, com o impeachment da Dilma. E assim, a gente vê que é tanta coisa errada, que o cara que promoveu, um dos caras que promoveu o impeachment da Dilma foi preso. Tá hoje, nem sei se ele está usando tornozeleira, confesso que é tanta gente usando que eu não sei. Eduardo Cunha, sim. Aliás, virou um mega empresário do ramo de comunicação. Campos já vai contar aqui em breve com 2 rádios do homem. Negócio poderoso, assim, muito escancarado, muito escancarado. Mas vamos lá. E aí, aquela disruptura traz o Brasil para uma nova era política e eleitoral, naturalmente, que é o que promove essa política que está aí, polarizada. Cara, assim, é tanta coisa que puxa o assunto, mas era inevitável que o Brasil, como todo mundo, tivesse nessa polarização que pra gente aqui sempre teve, mas num outro nível talvez, não numa polarização tão, não sei definir essa polarização sem usar a palavra bizarra. É um negócio bem bizarro, assim, umas coisas de, eu não vou justificar a minha expressão bizarra. Havaianas. Sim, do PSDB. Pronto, não expliquei. Eu acho que é uma questão de que, é como a gente estava falando, né, no intervalo, o conservadorismo, ele não quer conservar o que tem, ele quer conservar um passado que já houve. Né? Então, assim, você sempre vai ter uma polarização a partir do momento em que as mudanças são inevitáveis. Amanhã sempre vai ser diferente de hoje. Né? Amanhã já é outro dia, o tempo não volta. Né? A gente não vai voltar atrás, mas existe sempre essa parcela da população que acha que no passado as coisas eram melhores. E no passado as coisas deveriam ser melhores porque ele deveria ter mais privilégios. Ou porque se ele estava ganhando muito é porque alguém estava ganhando menos. E ele estava bem com essa situação, né, de que algumas pessoas tivessem mais privilégios do que outras. Nós tivemos a ruptura com o impeachment de Dilma Rousseff, também nós tivemos a ruptura com a eleição de Bolsonaro e também com, né, a impossibilidade da eleição do Lula, né, com aquela invenção da culpa e a prisão ilegítima do Lula. Então, a gente tem que pensar que para que nós tenhamos bons eleitores, nós temos que criar desde a base. E a política tem que chegar na base. A política de leitura, a política de conscientização política, a política de criar política, tem que ser desde a base. E a gente vai ter que esperar uns 15 anos, 16 anos, até essa nova base poder votar e tornar-se eleitor.
Porque quem já está com 20 anos, com 22 anos, com seus vícios tradicionais, com seus hábitos, com seus pensamentos, com seus costumes, até com relação a essa questão de que no passado era melhor, a gente não vai modificá-los. Né? Eles não vão dar o braço a torcer de que o pensamento deles pode ser modificado ou deve ser modificado. Porque a verdade é a única coisa que eles têm. Mesmo que seja uma verdade mentirosa, mesmo que seja uma verdade dentro de uma bolha. Entendeu? Então, assim, exatamente agora nós voltamos a ter aquelas políticas que podem se tornar políticas de Estado, que não vão depender mais do governo. O SUS, por exemplo, nenhum governo pode retirar um SUS. Mas o SUS teve o seu primeiro dia, né? Muito tempo atrás, vamos estabelecer e tá a carta lá do SUS. Então, a partir disso, se nenhum outro governo retirou essa política, então ela se torna uma política de Estado. Então, ela se torna uma política que independe dos acontecimentos eleitorais. Né? Assim, mas aqui em Campos a gente está acostumado a ver o quê? Um novo prefeito chega, termina todas as políticas, coloca política nova. Aí o novo prefeito chega, não, eu quero colocar a minha marca, aí faz uma coisa nova. Então, assim, nenhuma política perdura. E se nada vai perdurar, a gente também não vai. Né? Então, a gente tem que começar a pensar que o Estado do Rio de Janeiro nunca teve um governador de esquerda. Nunca. Assim, nunca não, perdão. Nos últimos 30 anos, eu acho que o Brizola foi o último. Brizola foi o último. Brizola foi o último. Então, assim, nos últimos 30 anos, a gente só tem tido políticas de direita. Né? Políticas liberais, tanto na educação quanto na saúde do Estado do Rio, repasse de recursos. Qual prioridade você dá às questões infraestruturais, às questões socioeconômicas, às questões urbanas? Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. Marcelo foi de direita? Era do PSDB, PSDB é direita. Um centro-direita? Centro-direita, mas esquerda que não será. Não é. Não. Fernando Henrique nunca foi. Não. Fernando Henrique foi um ótimo presidente. Sim, votei nele. Meu primeiro foi um ótimo presidente. Não, meu primeiro voto foi em Collor. Também vou te contar uma coisinha. Mas eu melhorei, pelo menos eu melhorei. Isso é glorioso, cara. A gente espera que a população melhore, né? A gente sempre espera que a população melhore. Mas você falou uma coisa muito interessante. Eu só queria... o povo, a gente não lê. E muito menos ainda depois do tal do aplicativo de conversa. Vulgo WhatsApp. Assim, o cara acredita em cada coisa que mandaram para ele no WhatsApp. E assim, eu ontem estava num local onde tinha umas pessoas mais idosas do que eu. Gostou, né? Tinha umas senhorinhas no Instagram. E assim, a outra mandando uma corrente de fé para outra. Não tem problema nenhum. Cara, por acaso eu vi, era Iá. Então assim, eu fiquei imaginando e parei de imaginar, porque logo saí. Onde é que esse mundo vai parar, cara? Se tá ruim hoje, como você disse ali mais cedo, nada é tão ruim que não possa piorar. Concordo. Mas eu queria só contextualizar uma coisa. Em Campos, você disse, e não está de tudo errado, está certíssimo, os governos vão chegando, vão, né, tentando deixar as suas marcas, e não há uma política de município, né? Há uma política, não é uma política de Estado, é uma política de governo. O governo acabou aquela política. Isso. Só uma coisa que me lembra que imediatamente que ficou como política e social e de crescimento social e como um todo, é o Fundecam, criado por Arnaldo Viana, nosso agora tão recentemente querido, saudoso Arnaldo Viana. Né? Então, assim, é isso que você está falando. Nenhum prefeito, nem Rosinha, que era a maior oposição a Arnaldo na época, e que depois, no final, tudo acabou bem, graças a Deus, né? Eles não retirou. Não, nem Rosinha, não. Que era a maior oposição então, porque vinha já há um tempo o grupo do Garotinho lutando para tirar o Arnaldo, que eles também colocaram, né? Mas de lá para cá, muito menos Rafael Diniz, muito menos o Vladimir, que criou outros braços, outros caminhos do Fundecam Táxi, que o Vladimir criou, e entre outras coisas. É isso que é política de governo, de Estado,
que muda o governo, mas ela fica e que perdura para o povo. Independente se você é de esquerda ou de direita, independente se é liberal ou se é progressista, a política perdura. Ela pode ter certas modificações conforme se modifica o mundo, né? Por exemplo, nós temos o Plano Municipal de Educação, que segue também, né, todo o Plano Nacional. Ele se modifica agora com o esforço de modificar o ensino médio, por exemplo, o esforço de colocar um ensino médio diferente, né? Então, assim, o mundo vai se modificando. A gente tem que modificar essas políticas conforme essas mudanças, mas não exterminar as políticas como um todo, né? Por exemplo, por mais que nós tenhamos partidos de centro-direita e partidos liberais, nós ainda temos aqui a Secretaria de Assuntos Raciais. Em Campos dos Goitacazes, a gente tem a Secretaria para a Diversidade, a Secretaria de Atenção Social. Então, assim, são políticas que atuam na base, são políticas de esquerda que elas não vão sair mais porque elas já se tornaram políticas de Estado e são essenciais para o funcionamento da sociedade. São essenciais para o desenvolvimento do município, né, para o desenvolvimento das pessoas, que tem que ser a maior prioridade. Se você não desenvolve as pessoas, você não desenvolve nada. Não desenvolve nada, exato. Tem os comentários aqui no Face. João da Costa Cunha, advogado, né? Tá aqui sempre com a gente. Tá meio sumido, João. Um abraço, obrigado aí pelo retorno, pela audiência. Benedita foi governadora de esquerda, em tese de esquerda não, ela é de esquerda. Foi sim, e a primeira mulher. Foi antes de Rosinha, não foi? Ou Rosinha foi primeiro do que ela? Acho que agora você acho que a primeira foi Rosinha, não foi não? Deixa eu ver aqui. Acho que... Agora você me pegou. Não, também estou na dúvida aqui sobre o ano dela e o ano de Rosinha, desculpa. O Jonas Peixoto diz que bom dia, meu amigo Nogueira e todos os ouvintes. Está aqui do Folha no Ar. Um abraço, Jonas. E o Wellington, que registrou aqui um comentário para você no grupo de WhatsApp deste programa e também do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. Tá aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, Além de intelectual, um excelente compositor, herança artística do seu pai Antônio Roberto Fernandes. Ouviu o comentário do Ouvi, grande, Wellington. Obrigado, meu querido. Se compõe, você tem Rapaz, eu não ouvi. Compõe música. E canta também, porque eu vi você lá no Instagram cantando, mas eu tava sem áudio. Eu vi, não ouvi, né? Então falei certo. Rosinha Garotinho antecedeu Benedita. Ela, não foi? Ela é de 2003, Benedita de 2007. Ela é 2007. Então, quer dizer, mais um ponto pra gente, pra Campos, né? Acho que o campista tem uma história, uma força política muito grande nesse contexto todo do Estado. Ô, Bituca, me diga uma coisa aqui. Cara, eu tenho ouvido aqui de Heloísa Helena, que esteve aqui com a gente. Uhum. Foi Heloísa Helena. Foi? Esteve aqui com a gente. Hoje, deputada, foi senadora. Sim. É ela que falou sobre aquela questão que eu te falei mais cedo. Mas ela falou aqui, né, sobre aquela frase, foi a política que eu disse aqui mais cedo. Agora, ela citou também sobre a questão de China, Rússia e... Não foi ela. China, Rússia e Estados Unidos. 3 grandes nações que seriam uma espécie de um tripé hoje dessa geopolítica... Trilateralismo. Você concorda que esses países são hoje... vamos dizer, esse trilateralismo, esses 3 blocos de imperialismo pelo mundo afora avançando. A Rússia avança para a Ucrânia, não tanto com a mesma facilidade que os Estados Unidos avançaram para a Venezuela. Lá ele encontrou resistência, beleza, tá, mas ele avança. Isso é avanço territorial, isso é avanço de geopolítica, enfim. Esse é um avanço territorial, mas a gente tem que sempre pensar no contexto histórico. Eu não estou defendendo
Longe de mim defender. Que já foi parte da Rússia. Entendeu? Já foi parte, é uma reanexação que eles estão buscando, assim como foi com a Crimeia, né? Uma reanexação que eles estão buscando. Você tem ali todo um leste europeu. É mais uma questão de evitar que a Ucrânia entrasse na OTAN do que outra coisa também. A gente tem que pensar que é mais uma tentativa... Sem esquecer que eles promoveram o Holodomor. Sim. Na Ucrânia, que é uma forma de morte terrível, terrível. Desculpa, Tio. Não, por favor. Só que eu creio que exatamente a China, ela está muito ocupada em crescer internamente, e hoje em dia a gente já pode falar que a China é a maior economia do mundo. Né? A China já ultrapassou, né, em questões de reservas cambiais os Estados Unidos. Em questão de produtos. Quais produtos que você tem aqui dentro que é made in United States? Quase nada. Quase nada. Não, o nosso Quase aqui, nada. por exemplo, você sabe de onde é a maioria aqui? Alemão. É da herança daquele maluco lá, mas ó, mas que tem uma qualidade extraordinária. Sim, equipamentos tecnológicos, por exemplo, de som e imagem. De som e imagem, tudo que você vai buscar de áudio aí. Housewise, lentes. Aqui tem o Neumann na minha frente, Neumann, que é de ouro por dentro. Que é o nome judeu. Que é Goldman, Neumann, tudo isso é nome judeu. Que é judeu fabricado na Alemanha. Olha que doido. Claro. E na Segunda Guerra. Claro. E esse que você está falando é um Shure, também alemão. Então, assim, a maioria dos equipamentos aqui alemães. Pouquíssimas coisas são feitas nos Estados Unidos. Então, tem muitos economistas que falam que essas questões de tarifaço também são completamente fora da realidade, porque a gente não depende tanto dos Estados Unidos como os Estados Unidos dependem dos outros países. E é por isso que eles estão tendo falta. Não sei se você lembra de umas campanhas que houve na Europa com relação à migração, que eles retiraram todos os produtos estrangeiros das prateleiras e deixaram apenas os produtos produzidos domesticamente, nacionalmente. Então ficava assim, um tipo de pão e todo o restante da prateleira vazia nos supermercados. Então eles começaram a fazer essa campanha para mostrar o quão dependente nós somos do mercado internacional e de produtos, né, internacionais, de produtos de fora, da importação. Nós somos muito dependentes da importação no mundo que está completamente comercializado internacionalmente. Então, assim, os Estados Unidos eles estão tão preocupados, eu acho que isso também é um outro tiro no pé. Né? Eles estão tão preocupados em retornar a ser o que eles eram, que é exatamente isso. Os BRICS estão tomando conta, a União Africana está tomando conta, o ASEAN, né, que é o grupo de países do sul asiático, né, que aí você tem Vietnã, Tailândia, né, não, Kuala Lumpur é Ásia, fica ali naquelas ilhazinhas junto com Micronésia, por aí vai, ou não, é tudo aí no Pacífico. E aí o que acontece é que exatamente esse vácuo que os Estados Unidos estão deixando está sendo preenchido. Eu acho que os Estados Unidos estão muito mais preocupados com relação à geopolítica do que Rússia e China nesse momento. A China ela quer crescer economicamente, já está crescendo muito. Né? Tecnologias da China que outros países não têm. Né? E a Rússia ela está muito mais preocupada em manter a sua posição do que crescer. Não é como a Guerra Fria, porque a gente também tem muita retórica. Se os Estados Unidos querem avançar e querem crescer, eles têm que tomar conta de certos territórios. Então, exatamente a Rússia está muito mais preocupada em se defender, está muito mais na defensiva, né, do que no ataque. E a China ela está aproveitando esse momento de glória. A China, a única coisa que vai evitar que a China seja uma real potência global é o idioma. Né, porque a maioria dos países do mundo utilizam o alfabeto latino, como o nosso. Então, vai ser muito difícil reeducar toda uma humanidade, todo um mundo, para poder estar como consciente de uma leitura, de uma compreensão de um alfabeto que não seja o nosso. Por isso que o inglês é tão global.
Ele, na verdade, ele se modificou muito para ser muito fácil. Você não tem uma conjugação verbal, você não tem gênero, você não tem número na língua inglesa, né? Então, a língua inglesa se tornou global porque ela é rápida, ela é business. Mas, na verdade, sinceramente, eu acho que isso facilita muito. Isso facilita muito as relações. Países que não falam inglês, eles lidam em inglês. Né? A gente faz um acordo como eu posso falar, com Marrocos, por exemplo, em inglês. Com a França em inglês. Né? A gente é Holanda em inglês. Né? Então, assim, a gente usa o inglês. Canadá em inglês. Que tem nativa língua francesa. É francês e inglês, as duas oficiais. Né? Metade é inglês, metade é francês no Canadá. Há uma divisão. Assim, isso é coisa. Não sei se é coisa minha, se é coisa que eu li, mas o Ocidente está fragmentado porque a América do Sul não dá apoio à América do Norte. América Central não dá apoio à América do Norte. Você tem um país ou outro, né? Como é o caso da Argentina. A Venezuela foi convidada para ir tomar um café com o Trump. Sério? Foi a Delcy. Ah, sim. A presidente foi. Eu fico vendo aquele menino, eu falo Delcy, igual ele, pelo menos tento falar, aquele correspondente da Globo News. Muito bom ele. Palácio, muito bom. Porque aí eu fico vendo assim, será que esse Ocidente está fragmentado e o Oriente está se dando bem nessa história? Quer dizer, não é que está se dando bem, isso ainda é um movimento muito... Aquelas placas tectônicas, se imaginando isso. E aí Rússia e China estão lá, como você disse, meio que na defensiva, meio que no... Gente, deixa disso. A turma não deixa disso. Pelo menos até aqui. A China está demonstrando mais isso. E aí essa fragmentação aqui do Ocidente pode beneficiá-los de alguma forma? Eu acho que não estamos tão fragmentados quanto as pessoas pensam. Eu acho que a unidade latino-americana ainda é muito grande. Não no sentido bélico. A gente não pode pensar no sentido militar. Estou falando no sentido de unidade de cultura, de pertencimento. Né? A gente sabe que existe muita gente no Brasil que fala que não é latino porque não fala espanhol. Eu já ouvi isso. Eu não sou latino porque eu falo português. Como se o espanhol não fosse europeu, né? Como se a língua espanhola viesse de outro lugar que não é Europa, né? Eu já ouvi isso. Eu não sou latino porque eu danço samba, eu não danço salsa, né? Eu não danço bachata, então eu não sou latino. Eu já ouvi isso. Eu sou branco, eu não sou latino, né? Então, assim, eu acredito que nós não estamos tão fragmentados assim. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai ver uma pressão muito grande com relação aos Estados Unidos para que mais países da América do Sul e da América Latina entrem nesse Board of Peace. Qual é o nome? Isso aqui da Paz? O Conselho da Paz. O Conselho da Paz. Eu não sei por que colocaram board como conselho, mas tudo bem. Porque já Paraguai... Board é diretiva, comitiva, mesa, board, the Board of Directors, né? A mesa diretora. Né? Board é como se fosse uma comissão, né? Aí colocaram como conselho, mas tudo bem. Paraguai já entrou, né? Argentina já entrou, então talvez eles queiram, provavelmente agora Venezuela com uma nova direção, né? Sob nova direção, Venezuela sob nova direção. Velha nova direção. Sob velha nova direção. Vai ser. Talvez eles também entrem, né? Então, assim, nós temos algumas forças, mas eu acho que isso não mina a unidade latino-americana, e eu também quero acreditar que não. Sabe, eu sou uma pessoa muito, muito otimista nesse aspecto. E também ninguém vai entrar em guerra com o Brasil. O Brasil é um país, é um paraíso diplomático há muito tempo. Né? O Brasil não entra em guerra com ninguém. O Brasil é como Suíça. Né? O Brasil não entra em guerra com ninguém. Até qualquer tentativa de ataque ao Brasil já foi minado antes de começar. Né? Acho bom. Acho conveniente o Brasil não entrar nesse negócio de guerra. Eu também acho. Estamos lá com essas potências todas aqui, não. Vamos deixar a gente quietinho, nós já estamos, né? Passamos dessa fase, né? Vamos resolver as conversas numa boa. Cara, agora, é possível a gente entender tudo isso
amanhã, quando a gente olhar assim para jogar. Agora, projetar isso tudo hoje é muito complicado a partir de quando você tem lideranças assim que são instáveis. Sabe lá o que o cara vai, como que o cara vai acordar hoje e vai dar vontade de ser presidente da Venezuela, como ele falou? Eu acho, para vocês que são pensadores, para gente que passa a informação é uma coisa, né? Já não é fácil, mas para vocês que são pensadores e que trazem, né, essa coisa aí assim de ter que responder principalmente aqui a esses anseios nossos, a essas dúvidas nossas, é muito difícil esse exercício assim. E ao vivo ontem, conversando aqui com o professor Samuel Alex também, um mercado financeiro, o mundo se mobilizando para tentar entender o que de fato está acontecendo e como vai ser, porque assim, o Brasil, por exemplo, durante o tarifaço, eu me lembro de um episódio das laranjas, que são, né, famosas aqui de São Paulo, mas teve as mangas também aqui do Vale de São Francisco, Bahia, que você tinha lá toneladas e toneladas de mangas já prontas, com toda a logística prontinha, para onde vai, para quem vendeu, tudo certinho para os Estados Unidos, e entra o tarifaço 50% sobre as mangas. Ninguém quer manga com 50% de aumento de valor. Aí eu faço o que com as mangas? Suco? Da onde eu vou fazer? Não, eu vou vender para a Europa. Não é assim. Então, quer dizer, são situações muito, muito, muito difíceis de resolver, porque elas, nesse caso da manga, é realmente transferindo aqui, é um abacaxi, né? Como é que você vai descascar isso se tem prazo de validade? Então, é uma coisa muito complicada para vocês analisarem, interpretarem esse movimento, essa geopolítica que não vai só o poder bélico, é todo, como disse aqui também, as pessoas passam a entender, e a gente também, que, na verdade, os Estados Unidos não fazem essa movimentação, esse avanço territorial, só o petróleo é um dos motivos. As terras raras que são encontradas, por exemplo, em grande fartura aqui no Brasil, é outro. Mas o motivo também muito maior do que esse é a própria indústria bélica americana, sim, que é uma coisa fabulosa. Sim. E que me parece todos os presidentes são meio que unânimes nessa coisa, não são não? Ou não? Porque você tem vários episódios, a busca por pacificar o Afeganistão. Quem disse que os Estados Unidos têm poder para pacificar, para tirar os costumes do afegão? Como é que é isso? É a mesma coisa que você invadir a Venezuela. É tudo, né? uma questão de discurso, né? Tipo assim, você acha que todo mundo que Israel matou na faixa de Gaza pertence ao Hamas? Não, esse que é o problema. Você acha que todo migrante nos Estados Unidos é narcotraficante? Até criança de 5 anos de idade. Até mãe separando mãe de criança no meio da rua. Para fechar, dá um diagnóstico aí do que será o mundo. Olha, né, na sua bola de cristal aí. Vê aí para mim. O que será o mundo daqui um tempo, sobre tudo isso que está acontecendo? Vai ser a globalização vai acabar? Vamos criar esse... Você falou, mas eu queria assim, uma frase impactante para a gente fechar esse programa justamente sobre isso. O que é possível a gente prever, projetar? Prever é um chute, projetar é aquilo que você tem de história e de fatos já ocorridos. Quem esperava que o cara ia lançar um conselho de paz em Davos? Ninguém tinha ouvido falar disso. Mas diante disso tudo que está aqui, o que é previsto entender para o futuro? Eu acho que é previsto entender que o multilateralismo ele vai crescer. A gente não vai retornar a um bilateralismo. A gente tem que entender que essa ruptura desse modelo antigo, desse modelo desde a Guerra Fria, já não existe mais. Há muito tempo que já não existe mais. Então vai ser um pouco impossível retornar a ele. Mas tentativas não faltarão.
tentativas não faltarão. Eu acho que entrar numa terceira guerra mundial é um pouco improvável. Improvável porque hoje em dia nós temos uma opinião pública muito forte e nós temos uma comunicação muito forte. A internet está em todo lugar, né? O que eu acho assim é que nós podemos ter ataques cibernéticos aumentando, que é o que são as armas que eles têm, e ataques econômicos, como tarifaços ou como outras questões assim, e migratórios, né? Ou seja, eu acho que a gente vai deixar de ser... Tem sim os projetos de poder dos Estados Unidos, mas eu acho que eles vão tentar por outros meios, né, que não sejam bélicos. Eles vão estar por meios econômicos, por meios de política migratória, de políticas sociais, né, por meio do discurso. Eu acho que o discurso ele vai aumentar muito e é muito impossível de prever o que vai acontecer dentro da OTAN. Até porque a OTAN é uma coisa que está um pouco distante da nossa realidade, né? Então, assim, eu acho que isso é briga de cachorro grande. Enquanto os cachorros grandes estão brigando lá em cima, o sul global está se fortalecendo. Então, assim, e trazendo isso para um caso real, né? Agora, a UENF, há 3 anos atrás, recebeu um africano, agora a gente está recebendo como 15 ou 20, né, africanos na UENF para estudar aqui, para fazer mestrado e doutorado. A gente também tem um contingente muito grande latino-americano. Então, assim, para a gente a imigração é positiva. Para o Brasil, para a América Latina, a imigração é positiva, né? E eu acho que a gente está fortalecendo muito e as pessoas estão percebendo assim, de deixar um pouco aquele eixo eurocêntrico e também Estados Unidos-cêntrico, né? Para a gente pensar mais nesse eixo do sul global, Ásia, África e América do Sul, né? Porque eu acho assim que essa combinação só tende a crescer. Cada dia mais a gente tem projetos, agora a gente tem edital da CAPES com relação ao BRICS, agora a gente tem flexibilização de acordos e flexibilização de vistos, né? Ou seja, está mais fácil tirar um visto para ir para a China ou para ir para a África do Sul, né? Ao mesmo tempo que a gente impôs visto necessário para os Estados Unidos, né? Que a gente não tinha antes, eles podiam entrar aqui sem visto, mas agora eles têm que tirar visto para ver uma questão de reciprocidade. Então, assim, eu acho que a gente está começando a ver uma força que a gente tem combinando fora dessas organizações multilaterais que existem desde 1950 e que estão engessadas, que elas não se modificam, né? E isso é muito ruim para o futuro. Então, acho assim, a mudança é inevitável. A gente é otimista, só espera que a mudança seja positiva. Como o Brasil deve se posicionar, na sua opinião, diante de toda essa mudança? Eu acho que o Brasil deve se posicionar da mesma forma como tem se posicionado nesse governo Lula. A gente é forte com relação à economia doméstica, a gente tem reservas suficientes para poder sobreviver a um tarifaço e a gente também tem um poder executivo capaz de negociar. E nós temos poder de palavra e poder diplomático, né? O Brasil não pode perder esse poder diplomático, que quase perdemos, né? Tanto é que você lembra que Bolsonaro ninguém queria negociar com o Brasil, queria fechar embaixadas, né? Então, assim, foi um tempo muito tenebroso para a diplomacia brasileira e para os negócios do Brasil, né? Então, imagina só se a gente tivesse Bolsonaro agora nesse levante do Trump, onde não estaríamos, né? Se Trump tivesse conseguido fazer tudo o que ele tentou fazer no ano passado com o Brasil, se fosse sob a égide do Bolsonaro, o que não teria ocorrido, né? Então a gente sempre fica pensando assim, que bom que a gente conseguiu modificar isso, mas também é tudo muito improvável, é tudo muito impossível de quantificar, né? A sociedade muda o tempo inteiro, ninguém sabe em quem as pessoas vão votar amanhã, qual vai ser a necessidade eleitoral das pessoas, né? Então, assim, o que a gente pode prever é o que a gente está tendo hoje, mas se amanhã as pessoas votarem em gente diferente, qualquer previsão cai por terra, né? Então, assim, eu acho que o que a gente pode fazer hoje é realmente tentar ler e tentar se informar melhor sobre os candidatos, porque esse ano é ano de eleição, né? A gente tem que lembrar disso. Então, eu acho que já é de agora começar a ver o que a comunidade precisa. Ao invés do que eu preciso, o que a minha comunidade precisa. Eu acho que isso é muito mais importante. O exemplo que você traz, nacional, e que a gente lembrou aqui, local, é bem clássico para a escolha de voto. Agora, eu mesmo me policio muito, né?
Porque o que a gente fala aqui depois não tem como voltar, apagar. Você tem como admitir o erro e tal, mas aí fica ruim. E eu falei mais cedo, o brasileiro precisa ser mais honesto com ele mesmo na hora de votar. E honesto também com o seu vizinho. Sim. Não é só porque ele deu um emprego de RPA para o meu filho que eu vou votar nele. Mas o cara é mó safado, é mó sem vergonha, é mó ladrão, cheio de processo. Não. Entendeu como? Então, acho que é por aí. Mas também, e aí nesse policiamento, autopoliciamento, é preciso que a gente tenha candidatos honestos. Sim. Que, poxa, aqui para nós, a gente tem votado aí ultimamente no menos pior. O exemplo tá para presidente. A gente vota aí em vários momentos, né, no menos pior, vai naquela escolha ali né, então fica muito ruim. Eu queria dizer isso. Entendo também quando as pessoas depois me cobram, né, falar, Cláudio, você fala que o eleitor brasileiro vota errado, mas vai votar em quem? Tem razão, tá certo. E uma outra coisa, você comeu comida vietnamita, sim. Quem lembrou foi seu marido, Vicente. Meu marido acabou de me escrever aqui, sim, comemos em Paris. A gente comeu quando a gente estava passeando lá no restaurante. Porque o bairro era chinês. Aí na minha cabeça, a comida era chinesa. Ingrato, e você pagou para ele. Tô brincando. Carol, te agradecer muito, você é fantástico, sou muito... Aliás, a gente falou mais cedo aqui, você... né, tem assim, uma herança familiar muito, muito bacana. Conheci o seu pai, né, o Antônio Roberto Fernandes, conheço o seu tio e sou fã dele também, como do seu pai, nosso querido Fernando Leite Fernandes, que durante muito tempo passou aqui no microfone desta rádio, quando era ainda a antiga Continental. Tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui, já na Folha FM, eu fazia à noite aqui o Folha no Ar, de segunda edição, 18 horas, muito, muito show. Veio aqui me visitar e bater um papo com a gente e né, fazia programa. Você chegou a pegar a época do Fernando Leite, o Marcelo, você não? Chegou a pegar, não pegou? E, entre outras coisas, quando deputado estadual, foi autor do projeto de lei que criou a UENF. Sim. Só isso, só. Sim, só isso, só. Então, ele está em São Fidélis hoje? Ele está em São Fidélis hoje. Um abraço a ele sempre lá. Puder estar, se estiver nos acompanhando ou não, mas vai aí o abraço e através de você também, por favor, que estiver com ele, transmita o nosso abraço a ele. E a você, obrigado, amigo. Tem que carregar esse legado aí, não é fácil, não. Mas você está muito bem, está muito bem. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E vai lá para sua reunião com o povo lá não lembra, não esquece da culinária, não, né? É Vietnã que você vai ter, não é? Vietnã. Você já dá aula para a faculdade na China, que você falou? No Japão. No Japão. Osaka. Você fala inglês lá ou em japonês? Japonês você não fala, não. Mas é fácil, depois que aprende a primeira é fácil, não? Não, o alfabeto é outra coisa. Lá não tem jeito. O alfabeto é outra lá coisa, o ideograma é outra coisa. Tinha mandarim aqui, uma época na Prefeitura de São da Barra, criou um curso ali de mandarim por causa do Porto, né? Sim. Rapaz, eu olhei para aquilo, falei, valeu, foi um prazer, eu sou mal falando português, mandarim, então, nossa, é osso, complicado. Difícil. Amigo, obrigado. Boa semana. Você que nos acompanhou aqui também, muito obrigado. Ótima semana, né, de produção aqui, de conteúdo deste programa. A gente volta na segunda-feira e a partir das 7 horas da manhã. Rapaz, sobre o Holocausto que eu falei, sobre o Holodomor, tinha um filme aqui interessante para você ver. Colheita Amarga, é um filme até novo, 2017. Fala muito isso sobre essa história horripilante aí da história mundial, né? E da Ucrânia. Você vai entender o que é e como que aquele povo morria. E assim, não dá nem para falar que as pessoas não podiam nem visitar as outras, só para você ter ideia. Geralmente, dentro de um processo de genocídio, impedir a mobilidade é a primeira coisa. Também. Evitar andar. Evitar a mobilidade é a primeira
Mas no caso do Homolodor que eu citei, o impedimento era o outro, né? Muito tenso, muito complicado. Ó, gente, 9h02, obrigado pelo carinho, pela companhia. A gente volta amanhã. Rony mandou uma mensagem aqui. Rony, abraço, Rony. Não deu tempo aqui, mas depois eu leio e te respondo. A gente volta segunda-feira, oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Agora chegou a hora de turbinar a sua conexão com a internet via fibra ótica da Acesso Total. Então se prepare, porque